Tudo começou quando tivemos notícia dos torpedeamentos dos navios, 5 navios que foram torpedeados aqui nas costas, da costa sergipana e da Bahia. Na Sergipana, os 3 primeiros navios, da noite de 16 para 17 de agosto de 42. O então terceiro sargento Jorge Tramontim estava no navio Baipendi e lembra uma certa noite de 1942. Ao anoitecer, estávamos jantando e fomos surpreendidos com um estrondo e o navio afundando. E eu fui também ao fundo, afundei. E depois, voltando à tona, me agarrei uns destroços, não sei se era tábua, coisa assim, colchões, coisa parecida. E mais tarde, vendo um barco que estava próximo, nadei em direção a ele e, ao chegar no barquinho, havia dentro dela 3 pessoas, um soldado e 2 marinheiros, e me socorreram. A quantidade de mortos era tão grande e já chegava em estado de putrefação, que eram enterrados mesmo naquela areia, perto do Mosqueiro, por ali, e deu origem ao cemitério dos náufragos. Graças ao Aeroclube de Aracaju, dirigido por Walter Batista, Dr. Lourival Bonfim, Valfrido Rezende, que, voando com os seus aviãozinhos do Aeroclube, patrulhavam a costa, desciam nas areias com médicos para cuidar dos pacientes logo ali na praia e avisar para a Capitania dos Portos e para o Exército mesmo e a polícia, onde localizavam as pessoas que estavam andando na praia. Então foi uma grande contribuição que deu nessa época o Aeroclube de Aracaju. Daí em diante houve uma grande comoção na cidade, muita revolta ao ver os náufragos chegando. Fomos aqui para a Praça Fausto Cardoso para ouvir o interventor federal, Augusto Maynard Gomes, anunciar oficialmente os torpedeamentos e naquela tarde nós já saímos, comandado por alguns líderes, fazer uma depredação das casas dos quinta colunas, como eram chamados os torcedores do nazifascismo. Fomos à casa do italiano Nicola Mandarino, aí no Parque Teófilo Dantas, e lá naquele palacete dele, a turba entrou, quebrando tudo, piano, foi jogado pela janela, a prataria, tudo que encontrava pela frente foi destruído. Depois de alguns dias, o interventor leu a declaração de guerra do Brasil contra as forças do eixo. Então, aí começou o clima de guerra em Aracaju. E atenção, atenção, o Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. De noite, ninguém podia sair de casa e se reunir na rua. As pessoas que andavam, que transitavam na rua, tinham que ter um passe da chefatura de polícia. Para todos os postes, a luz só incidia para baixo, não era pintado de preto, para não incidir. As casas, as janelas e portas eram também fechadas com pano preto, para não haver incidência da luz. Durante os torpedeamentos dos navios, eu já falei que o Aracaju se tornou apavorado e muitos aproveitadores iam para as praias tirar os anéis, as joias das pessoas, alguns ainda vivos, eles puxavam até ferir, até cortar os dedos das pessoas. Então foi uma verdadeira cena de horror também por parte de alguns desalmados.
Uma de manhã eu saí daqui de casa, eu, meu pai e um vizinho. Aí nós fomos, chegamos lá, tinha tanta coisa por aí para espalhado. Era lata de manteiga, saco de farinha de trigo, tanta da coisa, fardo de charque, tudo espalhado para a praia. E também vinha muito dinheiro, porque vinha um batalhão do Exército que estava se deslocando para Pernambuco, para Recife, e trazia o dinheiro da manutenção deles. Né? E essas caixas de dinheiro ficaram boiando aí, e alguns pescadores e outros espertalhões levavam aquela quantidade de dinheiro para casa e botavam até nos quintais para secar. Era escolhendo as horas para botar no sol, modo do povo. A gente via pobre e ficou bem de vida. Ficou bem de vida. Tem um convento dos frades alemães que eram aí no Santo Antônio. E eles exploravam o cinema São Francisco. De lá de cima, via-se a barra. Diziam que os frades, depois de passar o filme, colocavam os refletores, os aparelhos transmissores das fitas, dos filmes, com aquela luz intensa, eles dirigiam esse foco de luz para a praia, para no alfabeto Morse, eles se comunicaram com os submarinos alemães que estavam aí fora da barra. Naquele tempo ainda não existia televisão em Sergipe. Então eram os rádios que nos davam as notícias do palco de guerra. Então, através do Repórter Esso, da Rádio Nacional e da Rádio Marinque Veiga, eram as duas emissoras do Rio de Janeiro que nos transmitiam essas notícias. Então estávamos diariamente ligados nessas rádios, onde nos seus jornais, jornais falados, nos informavam do andamento da guerra. Eu, como aluno do Ateneu na época, e como vira com isso tudo, ainda participei com outros colegas do esforço de guerra. O que é isso? O esforço de guerra é que nós saíamos pelas ruas, pelos quintais, terrenos baldios, oficinas mecânicas, colhendo metais em carrinhos de mão, empurrávamos, levávamos aí para o porto e amontoávamos ali aquele material, que depois vinham os navios que arrecadavam os metais para se transformar em armamentos. Em 45, já com as forças alemãs, as forças do eixo enfraquecidas, nós estávamos naquela expectativa de breve a guerra terminar. E uma certa tarde, uma hora e meia da tarde mais ou menos, nós ouvimos o Repórter Esso, em edição extraordinária, anunciando que foi assinado o armistício. Então estava terminada a guerra. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Instantes depois, ouvimos a voz das ruas, gritando, chorando, emocionadas, e vem o carro de propaganda Guarani anunciando o fim da guerra, tocando a canção do Expedicionário, e foi uma grande alegria para Aracaju. E Aracaju virou um carnaval fora da época.
Ou mais terras que eu percorro.